Rússia e alega ter direitos sobre o passe do jogador vendido ao São Paulo. Esperamos o Rio Branco nos comunicar alguma coisa, mas como até agora o Rio Branco nos comunicou, nós resolvemos, já que ele foi vendido, resolvemos entrar com advogado para poder ressarcir alguma coisa para o Tocantinópolis Esporte Clube. Foi legal a transferência do jogador para o São Paulo e mais legalizado ainda quando o contrato do jogador, o novo contrato dele com o São Paulo, foi registrado na CBF, que assim deu condição de jogo para ele disputar as partidas do Campeonato Brasileiro ou qualquer partida defendendo as cores do São Paulo Futebol Clube. O diretor do Departamento Jurídico da CBF, Carlos Eugênio Lopes, que assina este documento com data de 8 de julho, autoriza o registro do contrato de Hiroshi com o São Paulo, mesmo com a suspeita sobre a legalidade da transferência do jogador para o Rio Branco. É com base nisso que o São Paulo entra hoje com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva para recuperar os pontos que perdeu para o Botafogo, provando que a CBF havia autorizado antes do início do campeonato a participação de Sandro Hiroshi. O São Paulo também não vai hesitar em, para fazer valer seus direitos, usar de qualquer expediente, seja o que for. Efeito cascata no caso Sandro Hiroshi. Depois da vitória do Botafogo do Rio no Tapetão, Vasco Internacional e Botafogo de Ribeirão Preto também querem os pontos que perderam para o São Paulo. Em todos esses jogos, Sandro Hiroshi esteve em campo. Contra o Botafogo do Rio, Hiroshi fez um dos gols na goleada do São Paulo por 6-1. Hiroshi marcou também na vitória do São Paulo contra o Vasco por 2-1. No confronto entre Internacional e São Paulo, houve empate por 2-2. E no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo venceu por 1-0. Segundo a CBF, os 4 clubes entraram a tempo com recurso contra a inscrição irregular de Hiroshi. Ou seja, no prazo de 5 dias úteis após a partida. Mas até agora a comissão disciplinar só concedeu os pontos ao Botafogo do Rio. Nós entramos com recurso na época certa, em prazo oportuno, e agora nós vamos na semana que vem para o Rio de Janeiro para ver o andamento desse processo lá. Apesar da tentativa, essas equipes não devem ter sucesso no tribunal. O São Paulo perdeu os pontos ganhos contra o Botafogo do Rio, porque a comissão disciplinar só tomou conhecimento das provas fora do prazo. Agora os documentos estão no tribunal para o julgamento do recurso. E o caso Sandro Hiroshi também chegou à seleção brasileira. O atacante tem 2 certidões de nascimento com anos diferentes e defendeu o Brasil no torneio sul-americano para jogadores com até 17 anos. Mas a CBF não deverá ser punida pela FIFA, como explica o presidente Ricardo Teixeira. Está comprovado que não houve nenhum envolvimento, digamos assim, dos dirigentes brasileiros com relação ao assunto. Para vocês terem noção, nós temos a certidão de nascimento com a data de 80. Nós temos a carteira de identidade com a data de 80. Nós temos um documento do Ministério do Exército com a data de 80. E o passaporte também com a data de 80. E existe uma outra certidão de nascimento que não está em 80 e sim em 79. Quer dizer, na realidade, se existe qualquer tipo de irregularidade, ela é completamente responsabilizada no jogador, que aí cometeu até um crime na medida que poderia ter falsificado o documento. No próximo bloco a gente acelera a fundo em 2 rodas. E mais, a Ferrari ganha um aliado importante na luta pelo título.